Aleluia, glória a Deus. Nós vamos agora entrar na aula 3, né? E também na aula 4. A aula 3, queridos, eu vou fazer um pequeno resumo para os irmãos aqui. E depois nós vamos entrar de fato na aula 4. Então é importante que você leia na sua apostila a aula 3. Uma pergunta que as pessoas fazem frequentemente é se nós cremos na teologia da prosperidade. Você sabe que essa teologia da prosperidade, ela foi frequentemente, ainda hoje ela é colocada como um objeto nas igrejas, né? Eu costumo falar que hoje existe uma mercearia gospel, é a água, é o tijolo, é agora o feijão, né? A vassoura, tudo é um objeto, é o travesseiro, tudo para o quê? A pessoa adquirir e ela então viver uma prosperidade. Sabe, na verdade, nós cremos que a prosperidade, ela existe, mas eu não creio, e nós não cremos como igreja, naquilo que a teologia da prosperidade ela prega. Você pode achar que é a mesma coisa, mas há muitas diferenças e você pode observar isso aí na sua apostila, ok? Então, eu creio que existe sim a prosperidade na parte de Deus, mas eu não creio na teologia da prosperidade. São duas coisas diferentes. Há três vertentes que falam de teologias a respeito, né, do caminho aí do vencedor, né? Uma das questões que as pessoas acham é que existe uma teologia da pobreza e existe uma teologia da prosperidade. A primeira que você vai ver aqui, resumidamente, é a teologia da pobreza. E eu quero te falar que essa é uma mentalidade totalmente esquizofrênica, mas não quero entrar assim abordando todos esses aspectos. A primeira posição nós chamamos de teologia da pobreza. A pessoa que tem essa convicção, ela desdenha de posses materiais. Então, para ela, ter posse material é algo errado, né? Eles consideram as posses como um tipo de maldição, né? E o seu texto favorito está lá em Lucas 18, 22, onde o Senhor mandou o jovem rico vender tudo que tinha e dar aos pobres, né? É um tanto quanto equivocado, porque aqui, na verdade, o dinheiro do jovem rico era o seu Deus. E para ele seguir o Senhor Jesus, ele não poderia servir a dois senhores. Mas eles pegam esse texto como base. E isso não pode ser base tanto para mim quanto para você. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, eles continuam aqui nessa base, né, falando sobre isso. Mas eles não se preocupam em prosperar, porque buscam o reino em primeiro lugar. Há um discurso a respeito disso. Eles falam que o reino é para os pobres, que se tornam pobres, então se apoderam dele. Se essa fosse uma verdade, nós não teríamos nenhum irmão no nosso meio que tenha posses, que seja rico, que pudesse servir ao Senhor. Então é uma teologia um tanto quanto fraca, mas eles abominam a ideia de ter recursos financeiros e para ele viver uma vida miserável é viver uma vida em Deus. Não é isso que a palavra de Deus ministra, ok? Por outro lado, na outra ponta, nós temos a teologia o quê? Da prosperidade. Eles creem que a prosperidade é uma recompensa para os justos, né? Então, todo aquele que é justo é próspero, né? Eles consideram as posses como uma bênção de Deus. Então, quando alguém não tem posse, quando alguém não tem um carro bonito, não tem uma casa, não tem recursos, não tem reserva, é uma pessoa que está em pecado, é uma pessoa que não tem o favor de Deus, é uma pessoa miserável, é uma pessoa que não é salva. Então, existe uma série de coisas que trazem condenação e culpa, né? Nessa questão da teologia da prosperidade. Eles usam aqui o verso de Lucas 6, né, 38, dai, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Basicamente, eles seguem o princípio da semeadura e colheita. Então, se você semeia, você colhe, quanto mais você semeia, mais você colhe. Ensinam que temos uma necessidade e devemos semear a Deus, e Deus vai suprir em abundância. Para eles a pobreza não é a vontade de Deus, antes se trata de uma maldição. Então, para ele todo pobre é maldito, para ele toda pessoa que vive sem recurso financeiro está debaixo de maldição. E em contraponto a essas duas, tem uma que chama-se a teologia da mordomia, que é aquilo que nós cremos como igreja, e é o que eu vou ministrar na aula
4, a respeito do dízimo. O dízimo tem graça, ok? A teologia da mordomia, ela fala que existe um equilíbrio entre essas duas visões. A perspectiva da mordomia é que a prosperidade ela é um privilégio, ok? E a parábola dos talentos é a melhor base para aqueles que creem na teologia da mordomia. Você precisa voltar e lembrar aí sobre Mateus capítulo 25, a um foi dado 1 talento, a outro foi dado 2 talentos e a outro foi dado 5 talentos. O que tinha 5 saiu a negociar outros 5, então foi a negociar os 5 talentos e ganhou outros 5 talentos. Ou seja, ele prosperou, ele avançou, ele recebeu algo da parte de Deus, investiu aquele algo da parte de Deus e isso se multiplicou, tanto de 5 quanto de 2. Já o de 1, ele guardou, né? Ele guardou com medo do seu senhor, ele não investiu, e aí ele foi chamado de servo mau e negligente, o que guardou, que teve ali entendendo que a mordomia fala que de algo que não é meu, eu recebi da parte de Deus, tudo é de Deus então, e quando eu recebo de Deus, eu vou prestar conta daquilo que eu recebi da parte do meu Senhor, Deus, ok? Então ele vai e emprega isso, é considerado como servo bom e fiel. Bom, aqui nós temos essas 3 teologias, eu estou te falando que a mais adequada para a nossa igreja que nós cremos hoje é a teologia da mordomia. Quando você olha para a teologia da pobreza, você vai ver que existem alguns problemas em referente a isso, né? A primeira é que eles presumem que qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente é alguém desonesto. Eu quero te falar que isso é uma chave maligna na mente das pessoas. E você precisa cancelar isso em nome do Senhor Jesus. Esse pensamento maligno, que todo aquele que prospera é desonesto, faz você não prosperar. Interessante, né? Porque isso trava você e você não avança naquilo, porque você cresce olhando para algo, falando que aquele que prosperou é desonesto, ele roubou, ele fez isso, é culpa do sistema, e aí a teologia da pobreza, ela se conforma com a pobreza, ela aceita a pobreza. Quer ver outro princípio do pobre? É quando você cresceu ouvindo, você acha que dinheiro dá em árvore? Ou seja, você foi condicionado a pensar que dinheiro é muito difícil. Então a teologia da pobreza, ela prega isso, né? Que o dinheiro é difícil, que quem ganhou dinheiro então é desonesto. Outra coisa, eles exageram na questão da obra sacrificial, então eles fazem grandes sacrifícios, né? Eles costumam dizer, Deus me ama porque eu renunciei tudo. Quando alguém fala, Deus me ama porque eu renunciei tudo, ele tirou Jesus da cruz e se colocou na cruz. Não é interessante isso? Porque eu fiz, eu me coloquei, fui eu que renunciei. Não, filho. Quem se esvaziou das prerrogativas divinas, quem esvaziou tudo e renunciou tudo e deu tudo, foi Jesus. Você não, você entra na graça, você entra no favor de Deus. Aquilo que nós damos, ainda que seja para a gente de alguma forma muito, para Deus ainda é nada. Então quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós fazemos algo na obra de Deus, tem que ser voluntário, gratidão e com coração para Deus. Se for interesse, ganância, isso já não serve. Lembra de Abel e de Caim. Abel deu os primeiros frutos, primícia, e subiu como incenso suave, subiu como um aroma suave, sacrifício suave. E Caim deu do que sobrou e foi rejeitado, a oferta foi rejeitada. Entende isso? Mentalidade. Nós estamos falando agora da nossa herança em Cristo. A sua herança em Cristo é de você viver uma vida próspera, bendita em Deus, e isso passa pelas suas finanças também, ok? Outra questão, elas são extremamente ingênuas, né? Comumente quem segue a teologia da pobreza são os missionários. Essas pessoas são ingênuas porque não percebem que se todos renunciassem a tudo, não haveria ninguém para sustentar nos campos missionários, né? O missionário é aquela pessoa que ela tem ela se veste de uma roupa humilde, de uma humildade, uma falsa humildade, por dizer, não são todos, né? Porque eles têm que viver no campo missionário e vivem com o que sobra, com o que tem, com o resto e tal. Mas não foi isso que Deus chamou. Eu quero te dar um testemunho aqui rapidamente. Quando Deus me chamou para viver na vida integral da igreja, eu tinha um salário muito bom, né? Início de carreira, um salário muito bom, considerável, fora outros benefícios. Eu não pagava combustível, alimentação, celular, contas, pagava quase nada mesmo, né? Fazia viagens pela empresa, então ganhava muito bem, porque o salário era limpo, né? Fora as comissões em cima da equipe de vendas naquilo que eu vendia. Ok. Então eu tinha um salário, quando Deus me chamou para isso, a minha primeira preocupação foi essa.
como eu vou me sustentar. E Deus me deu uma palavra muito clara: eu vou sustentar você. Quando Ele me falou isso, eu tinha carro para pagar, aluguel para pagar, IPTU para pagar, internet, TV a cabo, todas as contas que eu tinha que pagar. Normal. Uma vida de um casal normal para pagar. Contas normal. E aquela palavra, eu vou te sustentar, para te falar, eu descansei no Senhor e nunca faltou nada. Nunca. Até mesmo quando nós ficamos aqui 7, 8 meses com o pastor, sem receber salário, sem receber nenhuma ajuda de custo, nada. Nunca faltou nada. Porque eu tenho uma palavra. Deus vai me sustentar. Essa obra é dele. Se a obra é dele, ele que sustenta os seus trabalhadores. Então, a teologia da pobreza faz você se conformar. Eu vou passar fome, eu vou passar isso, eu vou passar aquilo. Então, aquilo que você acredita, que você coloca a fé, é assim na sua vida. Outra questão. Pode se tornar um estilo de vida manipulativo. Pessoas que creem na teologia da pobreza podem inconscientemente manipular outras pessoas. Então, como elas não têm recurso, elas estão sempre prontas para falar das necessidades pessoais da obra, né? Então, se tornam pedintes, né? A teologia da pobreza, ela torna as pessoas como alguém que é pedinte. Em vez de pedir para Deus, ela pede para as pessoas. Errado. Nós temos um Deus ao qual nós podemos pedir todas as coisas, amém? E depois você entra nos problemas da teologia da prosperidade. Eles veem a prosperidade como um sinal da aprovação de Deus. Há pessoas que até hoje elas pensam, então, se o recurso vem, se o milagre financeiro aconteceu, é porque eu estou sendo aprovado por Deus. Não, não. Nunca, jamais estabeleça algo do tipo sobre a sua vida. Não é porque o recurso veio, não é porque você entrou com o recurso, que você ganhou algo financeiro, que Deus está te aprovando. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Nem sempre dinheiro é sinal de aprovação. Tenha isso estabelecido na sua vida. Outra coisa, outro problema, é uma teologia que produz culpa, né? Ela não produz mais culpa do que dizer para alguém, se você realmente cresce em Deus, você seria próspero e rico. Imagina isso. Ok, você está passando por dificuldade, está desempregado, é que você não crê em Deus. Porque se você cresce em Deus, você seria próspero. Isso é condenação, isso é culpa. Aonde está no Evangelho que você foi chamado para condenar? Trazer peso. Sabe? Essa questão da teologia da prosperidade, ela causa isso. Eu já vi muito pregador falando, não tem carro, não tem isso, aquilo. É porque o que você está vivendo não é Cristo. Oh, que peso é esse? Que condenação é essa? Outro problema. Estimula motivações erradas, né? Então as pessoas começam a buscar a bênção em vez de buscar o abençoador. Em vez de elas buscarem a Deus, elas buscam aquilo que Deus pode dar. Então gera aqui uma motivação errada, né? E outra coisa, eles também negam a soberania de Deus. E depois nós entramos então na teologia da mordomia, que ela une essas duas coisas. E a teologia da mordomia, o primeiro aspecto que ela fala é que Deus é o dono de tudo. Então, todas as coisas que chegam às suas mãos, Deus é dono de tudo. Todos os materiais, tudo que vem da terra, tudo que vem sobre a sua mão, Deus é o dono de tudo. Você é apenas um mordomo fiel. Segundo aspecto, que toda decisão financeira é uma decisão espiritual. Ou seja, nada que eu faça, nada que eu tome como decisão é natural. Tudo tem que ser espiritual. A outra questão, a quantidade não é o mais importante. Então não importa se temos muitos talentos ou poucos. O que Deus olha é como lidamos com o que temos recebido da parte dele. Então, no nosso coração. Mais uma vez, a teologia da mordomia, ela fala que Deus está olhando para o nosso coração. E a mordomia também requer ação. Algumas pessoas costumam dizer que a mordomia é mais que dinheiro. Isso soa espiritual, mas a verdade é que a mordomia nunca é menos que dinheiro. Servir a Deus implica muitas coisas, mas nunca menos do que ofertar. Quem diz que serve a Deus e não oferta, está na verdade se enganando. Muito forte isso, né, irmãos? Então, nós precisamos ter isso como clareza daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E aí isso me introduz na quarta aula, né? Sobre o dízimo tem graça, porque você só pode dizimar e ofertar se você entra nessa questão correta da mordomia. Ok? Porque se você vive na teologia da pobreza, você é pobre, não tem como dar oferta nem dízimo porque está pobre.
Mas na prosperidade a pessoa dá porque ela quer ganhar. Eu vou semear, então eu vou receber. Eu vou semear, eu vou fazer isso, eu vou fazer um propósito, eu vou comprar o tijolo, eu vou comprar a vassoura e vou sempre prosperar. Não é isso que a palavra de Deus diz, né? Mas, quando você entra aqui na aula 4, a grande pergunta que as pessoas fazem nesse tempo é se o dízimo tem o quê? Graça. E aí eu quero ministrar para você um pouco em nome do Senhor Jesus, ok? Então, uma pergunta que sempre me fazem, se no Novo Testamento nós ainda precisamos entregar o nosso dízimo a Deus. Eu sempre respondo com outra pergunta: o pão e o vinho da ceia permanecem? Ou eles foram abolidos? Então, perceba, são princípios do mesmo tempo, da mesma época, ao qual nós temos a mesma resposta. Se o pão e o vinho permanecem, então o dízimo também é para hoje. A primeira menção de dízimo que você tem na Bíblia, ela vem junto com o pão e com o vinho, lá em Gênesis 14. Aí eu separei aqui com os irmãos. Abra comigo aí em Gênesis 14 para nós lermos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão gravando aqui atrás. Se eu sair um pouco do ângulo, vocês me avisam aqui para eu poder me encaixar. Bom, lá em Gênesis 14, no verso 18, a palavra de Deus diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo que lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levantando a mão, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Espera aí que agora fugiu aqui. Eu não estou conseguindo enxergar um versículo aqui. A terra, e juro que nada tomarei de tudo o que pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comerem da parte que toca os homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Ok? Até aqui em nome do Senhor Jesus. Mas se você voltar aqui, no verso 18, olha só: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então essa é a primeira referência de dízimo. E quando você tem essa primeira menção do dízimo, ela vem junto com o quê? Com o pão e com o vinho. Então em Gênesis 14, Abraão ele encontra com quem? Com Melquisedeque. A nova aliança é uma continuação da aliança abraâmica, né? Lembrando que nós somos filhos de Abraão, então nós precisamos ter, se nós somos filhos de Abraão, nós vivemos no mesmo princípio que Abraão. Muitos antes de haver sacerdote em Israel, havia um sumo sacerdote em Jerusalém chamado Melquisedeque. Como em outro lugar, também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui eu creio que é Paulo que escreveu o livro de Hebreus, você pode crer que é outro autor, mas todas as coisas me afirmam que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. E aqui está falando então: tu és sacerdote para sempre, está falando de Jesus. E aí ele usa a expressão, segundo a ordem de Melquisedeque, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque então se torna um símbolo. E aqui eu vou te falar o que eu creio. Eu creio que Melquisedeque era uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação de Deus de uma forma humana no Velho Testamento, ou uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava para a matança dos reis, e o abençoou, quando também Abraão separou o dízimo de tudo. Foi de uma parte? Não, foi de tudo, né? Então, primeiro se interpreta o rei da justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto foi feito semelhante filho
de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos, né? Então, aqui Paulo está nos ensinando um princípio muito claro, ok? Você precisa ficar comigo em nome do Senhor Jesus. Então, Abraão entregou o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque. Esse Melquisedeque é o próprio Cristo, trouxe a Abraão pão e vinho, representando o quê? Comunhão. Nós ainda hoje praticamos a comunhão com o pão e o vinho, porque estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, ok? Nós não somos abençoados como a bênção de Davi ou com a bênção de Daniel, mas somos abençoados com a bênção de Abraão, né? Então você precisa ter muito claro que a bênção de Davi e a bênção de Daniel, ela está no tempo da lei, mas Abraão está no tempo da graça, ok? Nós somos filhos de Abraão e Abraão chegou diante de Melquisedeque com mãos cheias. Então esse é um princípio também muito poderoso. Toda vez que nós chegamos do Senhor, nós precisamos estar, não podemos estar com as mãos vazias, mas precisamos ter as mãos cheias, ok? A salvação é chegar diante de Deus com as mãos vazias para receber, mas a adoração, entenda isso, a adoração é chegar com mãos cheias para ofertar. Então lembre-se que uma maneira de você adorar a Deus é ofertando. Quando você fala de adoração, de chegar a mãos cheias, nós não estamos falando aqui de dinheiro não, meu irmão. Estamos falando do seu coração, estamos falando da sua vida, estamos falando da sua rendição e também estamos falando da oferta. Então chegar diante de mãos cheias também é uma forma de ofertar, de gratidão diante de Deus. Para ilustrar com Melquisedeque, era grande a palavra de Deus, diz que ele entregou o dízimo de tudo, né, o que tinha para ele. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Então, é importante que você entenda isso. Abraão reconheceu em Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, um representante de Deus na terra, e ali ele dizimou. Então, o sacerdote veio com pão e com vinho, e ele veio com o dízimo. Isso é aliança, meu irmão. Isso fala de comunhão, isso fala de um princípio eterno, amém? Então, o objetivo primário do dízimo não é nos fazer prosperar, ainda que isso aconteça. Então, um fato que você precisa entender é que certamente isso vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Mas é proclamar quão grande é o Senhor, ok? Então, quando nós falamos de dar, o objetivo primário de dizimar, e isso vai acontecer de você prosperar, é nós proclamarmos quão grande é o nosso Deus. O argumento de Hebreus se o sacerdote de Melquisedeque é eterno, então o pão e o vinho e o dízimo também são. Então, é o mesmo princípio que você precisa entender no nome do Senhor Jesus, ok? Então, se o argumento aqui que Paulo em Hebreus está usando, eu acredito que seja Paulo, se o sacerdócio de Melquisedeque ele é para a eternidade, então o pão e o vinho, aliança, e o dízimo também são. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele a quem testifica é que vive, amém? Então o pão e o vinho são para testemunhar da morte do Senhor, mas o dízimo é para testificar que ele vive eternamente. E aleluia por isso, ok? A fim de mostrar quão grande é o sacerdócio de Melquisedeque, o autor de Hebreus diz que o sacerdócio de Levi pagou o dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. Lá em Hebreus ainda, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, amém? Então, vamos falar aqui sobre alguns significados que são importantes agora para que nós possamos discorrer nessa aula, uma vez que você entenda que o Melquisedeque ele é eterno, isso representa Cristo, o pão e vinho nós vamos fazer eternamente e também a questão do dízimo. Quando eu falo eternamente, existe algo que é além daqui, são princípios espirituais, ok? Então, fique comigo em nome do Senhor Jesus. O primeiro princípio é o significado da 10ª parte, ok? Então, acompanha aí em nome do Senhor Jesus. Muitos gostam de dizer que o dízimo é parte da lei.
Então, você deve ter ouvido isso muito. Dízimo é da lei, o dízimo é da lei, o dízimo é Velho Testamento, né? O dízimo já passou, coisa, né? O dízimo é dar dinheiro para pastor. Você já deve ter ouvido um monte de coisa disso. Mas a verdade é que Abraão e Melquisedeque nunca estiveram debaixo da lei. Pelo contrário, eles são antes da lei. Porque Abraão deu dízimo? Porque 10, né? São perguntas que você pode fazer e eu tenho algumas respostas para você pensar a respeito, né? O que é de tão profundo nessa questão da 10ª parte? Vamos ver comigo, amém? Então, quando Abraão mandou que o seu servo fosse buscar a noiva para Isaac, outro princípio aqui, o servo então tomou 10 camelos, do qual se diz que eram todos os bens de Abraão. Aqueles 10 representavam toda a riqueza de Abraão. Para Deus, Deus representa o quê? O todo, né? Então, 10 representa o todo. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os seus bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. O Senhor disse que se dermos 10%, Ele receberá como se fosse todos os nossos bens. Então, o princípio do 10 representa o todo. Quando nós damos 10, nós estamos representando o todo diante de Deus. Por que há 10 mandamentos? Né? Olha aqui. Simplesmente porque esses 10 representam toda a lei. Se você cumprir esses 10, estará cumprindo toda a lei, ok? Então, quando o faraó quis abençoar Jacó, mandou que enviasse o quê? 10 jumentos carregados com o melhor do Egito. Aqueles 10 jumentos eram uma representação do melhor de todo o Egito. Não basta dizer para o Senhor que tudo que temos é dele, mas dê a ele o dízimo para representar essa verdade. Quando nós então dizimamos, nós estamos dizendo para Deus que o todo é dele, que toda a participação é dele, ok? Então, esse é o princípio dos 10 da palavra de Deus. Se você der o dízimo, os outros 90% serão o quê? Santificados, e Deus o abençoará como se você tivesse dado tudo. Isso é o princípio majoritário da palavra de Deus. Então, eu dou 10 e Deus aceita como se fosse 100. Isso não é poderoso? Vai me falar se isso não é graça, querido. Nós damos 10% e Deus abençoa o todo. Isso é poder e favor de Deus sobre a sua vida. Outra questão, o dízimo, ele remove a maldição do dinheiro, né? Hoje os crentes são completamente livres da maldição, mas a terra ainda vive sob essa maldição. Em Malaquias capítulo 3, no verso 9, né? O Senhor não disse que se não devolvêssemos o dízimo, Ele nos amaldiçoaria. Ele apenas disse que o resultado disso seria o quê? Maldição, né? O dízimo tem o poder de tirar a maldição do dinheiro. Você sabe que o dinheiro é iníquo, o dinheiro é do pecado. Você não sabe por onde passam essas notas que você recebe. O dinheiro que você pega na mão pode ter sido de um tráfico, pode ser de outra questão. Então, nós precisamos santificar, sim, consagrar isso diante do Senhor. Com a maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda, né? O motivo de alguns ainda experimentarem a maldição é porque não santificam, né, o seu dinheiro com o seu dízimo. Ah, não, agora eu estou na graça, não preciso dar o dízimo. Agora eu estou na graça, não preciso fazer isso. Agora eu estou na graça. Cuidado, querido, porque quem ama o Senhor, ama os princípios da palavra. Ouça, você não tem um mandamento que você tem que dar o dízimo. Por quê? Você está numa nova aliança superior. Agora eu não tenho que dar, eu faço porque eu amo. Esse é o princípio da nova aliança. Porque eu amo, então eu faço. Porque eu entendo o princípio da palavra, eu não estou mais debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. Mas ouça, na lei falava o seguinte: não matarás. Agora, porque eu não estou mais na lei, agora eu mato todo mundo. Vou matar. É assim? Não. É um princípio superior. Por quê? Na lei dizia para não matar, mas agora que eu estou na graça, nem vontade eu sinto disso. Por quê? Porque o amor do Senhor me preenche. Ok? Então nós precisamos entender isso. A graça ela é superior à lei. Então entenda isso em nome do Senhor Jesus, ok? Então, não entregam aquilo que pertence a Deus. Lembra? Quando eu estou falando aqui sobre não entregar a Deus o que pertence, eu estou falando do princípio de qual? Da mordomia. Então,
É importante que você entenda isso. Você recebeu algo da parte de Deus. E nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que o Senhor tem nos dado. Se eu entro no princípio da mordomia, eu vou entregar para o Senhor aquilo que pertence a Ele para santificar todo o resto. Ok? Então, todo o dinheiro que recebemos está associado com iniquidade, porque esse mundo é do maligno, né? Como podemos fazer para que o nosso dinheiro seja puro? Paulo nos dá a resposta em Romanos 11, que diz assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Isso é poderoso demais. Se for santa a raiz, os ramos também serão. Então o apóstolo da graça está nos ensinando um princípio poderoso aqui, em nome do Senhor Jesus. Se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, quando eu participo do dízimo, quando eu dou o princípio do dízimo, eu estou colocando os 10%, eu estou santificando a sua totalidade. Irmãos, isso é princípio bíblico. Então nós precisamos viver. E a ênfase da graça está em eu não confiar em mim, mas eu confiar nele. Quando eu entrego o dízimo, eu estou dizendo, tudo pertence a Ele, tudo veio dele, eu sou grato porque é Ele que me sustenta, é Ele que provê, é Ele que prospera. E aí eu vou derramante dele o quê? O princípio do primeiro, das primícias, ok? Aleluia! Então, quando entregamos o dízimo, nós abençoamos todo o nosso dinheiro. Paulo diz que se as primícias forem santas, assim será toda a massa. E aquilo que é santo, o diabo não pode tocar. Ele é imundo, não pode tocar naquilo que é santo. Santo é separado, santo é consagrado, santo é de Deus. Quando eu santifico 10% a Deus, todo o resto se torna separado, se torna santificado, e o diabo não pode tocar naquilo que é de Deus. Por isso que tem muito crente que prospera. Por quê? Porque ele é dizimista fiel. E o diabo não pode tocar nas suas finanças, porque o diabo não pode tocar naquilo que é santo. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Depois dá o dízimo do seu dinheiro, é santificado, aquilo que é santo é multiplicado e abençoado. Isso é um princípio também poderoso da parte de Deus. Tudo que eu dizimo, então eu fico com 90%, esses 90% se tornam muito maiores do que antes, quando era apenas a sua totalidade em 100%. Eu sei que parece até um discurso da Dilma agora, falando para você, mas isso você precisa ter uma revelação a respeito disso. Então, quando eu pego 100% e guardo para mim, ele se esvai, vai embora. Mas quando eu pego 10% e reconheço o Senhor, esses 90% que ficaram, eles se tornam maiores do que eram antes. Por quê? Porque o Senhor faz multiplicar. Então, é difícil, eu sei, é uma loucura isso, mas isso é princípio de Deus. Quando eu trabalhava no mundo secular, estava lá como gerente comercial e de marketing de uma multinacional, o que acontece? Eu ganhava muito bem. E depois eu fui viver como seminarista, viver de oferta. Eu quero te falar que eu vivi e tenho vivido uma prosperidade muito maior de quando eu vivia com um salário que eu tinha muito maior naquela época do que eu tenho hoje. Então perceba, por que isso? Por quê? Porque Deus abençoa, Deus multiplica. Então quando Deus multiplica, os recursos vêm. Já passei por situações, querido, de não ter recursos para acabar o mês e pagar a parcela do carro que eu tinha na época financiado. Nunca façam isso, em nome de Jesus eu aprendi, não faço mais isso. Não entre mais em financiamento de carro em nome de Jesus. Vai para o nosso curso de finanças, que eu te ensino esse princípio, amém? Mas era nessa, não sabia e precisava ali, sabe? Já tive milagre de chegar no final do mês alguém depositar o valor certo. Quem foi? Não sei. O envelope lá entrou, até hoje tem milagres assim. De vez em quando alguém lembra de mim e deposita na minha conta. E olha que eu não divulgo a minha conta. É milagre mesmo. O que é milagre? É Deus fazendo o quê? Deus a meu favor. É Deus multiplicando. Então, compramos aqui um apartamento aqui na Vila Galvão. Estou lá reformando. Por que está demorando para reformar? Porque eu não estou fazendo além das minhas posses. Cada mês eu faço uma coisa segundo aquilo que Deus está me programando para que eu faça. E eu tenho sido abençoado. Está ficando do jeito que eu e a minha esposa queremos. Vai ser bênção. Mas eu vou te falar, quando nós compramos ali, nós não tínhamos o recurso para comprar. Não tínhamos. O valor que eles pediram era 50 mil reais a mais do que nós podíamos pagar.
E adivinha, Deus fez nova todas as coisas e nós pagamos 50 mil a menos do que valia o apartamento. Por quê? Porque Deus entrou no negócio. Quando Deus entra na sua vida, filho, você recebe, você é abençoado. Então, eu estou te contando testemunhos da minha vida, né? Multiplicação, ter 2 carros, tudo isso é favor de Deus sobre a minha vida. Pergunta se eu pedi, se eu planejei. Não, Deus favorece. E eu sei claramente que Deus multiplica e abençoa aquele que entende o princípio das primícias. Amém? Então, o dinheiro em si mesmo é algo moralmente neutro. Se o homem bom usa o dinheiro, ele se torna bom. Mas se o homem mau usa o dinheiro para sua perversidade, esse dinheiro se torna mal. Como não existe nenhum homem bom, a Jesus trata esse dinheiro e o do lucro como algo ligado à iniquidade. Então é importante você entender isso. Nós precisamos sempre santificar os nossos recursos. Lá em Lucas 16, a palavra de Deus diz assim: e eu vos recomendo as riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é justo no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riquezas? Palavras de Jesus. Então é importante, né, nós entendermos todo esse contexto para você aprender. O Senhor Jesus aqui 2 vezes que as riquezas são de origem injusta. E não significa que você ganhou o seu dinheiro de forma ilegal, mas que todo o sistema desse mundo financeiro, né, é o que? Iníquo, vem do pecado, é algo que você não pode confiar. Mas uma vez que você consagra ao Senhor, Deus então santifica aquilo que chega nas tuas mãos. Então é importante você ter isso, sabe? Muitos acham que se forem fiel nas coisas espirituais, o Senhor lhes dará dinheiro. Mas o Senhor diz exatamente o contrário. Se você for fiel com o dinheiro, Deus nos dará as coisas espirituais. Então, perceba, se você for fiel naquilo que é material, você vai ser abençoado em coisas espirituais. Então, são princípios muito poderosos. É óbvio que criança não entende isso. Criança entra no restaurante e ele não sabe quem vai pagar a conta. Ele entra lá, só quer o quê? Aproveitar. Então, eu estou te falando, não seja uma criança espiritual, seja alguém maduro. Um adulto, quando ele entra num restaurante, ele sabe, eu vou ter que pagar a conta. Ou alguém vai ter que pagar a conta. Mas, quando você é alguém maduro em Deus, você entende o princípio do dízimo. O dízimo, ele abençoa, né? Então, algumas pessoas pensam, não, pastor, mas agora eu ganho muito pouco, agora os recursos não dão. Essa é a hora, ser fiel no pouco, porque sobre o muito o Senhor vai te colocar. Então, entenda isso em nome do Senhor Jesus, são princípios bíblicos. Tudo que eu estou falando para você aqui é princípio que? Bíblico. O dinheiro em si mesmo é neutro, mas nas mãos de pessoas perversas o dinheiro se torna mal. E o dinheiro não pode ser o seu senhor, o dinheiro tem que ser o seu escravo. O dinheiro é bom para ser servo, mas ele é mau senhor. Ele é um péssimo senhor. Então nunca fique debaixo do senhorio do dinheiro. Seja o senhor do seu dinheiro. Então dê o dízimo, dê oferta, faça as coisas da parte de Deus. Então, ande no princípio de ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Como eu posso santificá-lo? Você já é abençoado, mas o dinheiro não é. Você precisa entregar o dízimo para santificar o recurso financeiro que vem sobre a sua vida. E terceiro aqui, o dízimo está no Novo Testamento. Lá em Lucas 11, 42, a palavra de Deus diz assim: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, né? Então, quando alguém pergunta para mim, pastor, aonde está o dízimo na nova aliança, né? Eu mostro esse versículo para as pessoas, né? Porque dais o dízimo da hortelã e da arruda e todas essas coisas, mas desprezais o quê? A justiça e o amor. Mas Jesus fala o seguinte, né? Devieis, porém, fazer estas, qual estas, né? Então aí você precisa também lembrar do português e fazer aqui a interpretação. É o quê? Opa, virou aqui, deixa eu só puxar. Está falando do quê? Do dízimo. Você deve fazer isso, sem desprezar o restante. Então, isso é um combo, é completo. Uma coisa chama a outra, amém, irmãos? Então, o Senhor não disse que não devemos entregar o dízimo, mas Ele disse que deveríamos fazer isso com o amor de Deus.
devemos focalizar a justiça e o amor de Deus, mas não deveríamos omitir o que, irmãos? O dízimo, né? Então, o Senhor nunca disse que por estarmos debaixo da graça, não precisamos mais dar o dízimo. Você não tem nenhum versículo falando isso, ok? Você precisa então ter o que? Revelação do dízimo. Se não houver revelação, filho, tudo que eu estou falando para você aqui é balela. O que você precisa ter é revelação. Talvez algumas pessoas, quando começaram a ouvir que eu estou falando de dízimo, até saíram do vídeo. Por quê? Porque isso confronta as pessoas. Então, eu nem sei quantos estão assistindo agora, mas certamente esse é um assunto que confronta as pessoas, porque fala de um senhorio, e o dinheiro não pode ser o seu senhor, ele compete com o senhorio de Jesus na sua vida. Somente aqueles que receberam a revelação sobre o dízimo é que deveriam entregá-lo. Se não há revelação, filho, não faz isso. Na aula passada do CTL eu falei, se você não tem cargo, se você não ama Deus, se você não ama as vidas, se você não tem dedicação, não seja um anjo da guarda. Não faça besteira de assumir um compromisso com uma pessoa e fazer um desserviço para a igreja. Assim também aqui, filho. Se você não tiver revelação do dízimo, do princípio das primícias, que isso é amar a Deus, que você tem um coração voluntário, que se você investir no reino, que você santifica suas primícias, não entrega o dízimo. Ok? Eu quero te falar que a igreja não precisa do dízimo daqueles que não são filhos de Deus. Ok? Então, Deus não precisa do seu dinheiro. Quem precisa de Deus é você. O que significa, pastor? Significa que é Deus que quer te abençoar. Quando você dizima, você está o quê? Dando uma oportunidade para Deus abençoar você. Quando você não dizima, Deus não pode abençoar você nessa área financeira, ok? Porque são princípios, ok? Não é uma questão de cumprir uma lei, mas de ser abençoado nesse tempo da graça, ok? Muitos entregam o dízimo porque têm medo da maldição, outros querem merecer uma bênção, né? Então entenda isso, muitos fazem porque é um mandamento, né? Então, querido, você tem que fazer por amor. Imagina, sua esposa se sente ultrajada, né? Com um beijo dado com essas motivações. Então, eu estou dando um beijo porque é um mandamento, darás beijo na esposa. Então, vem aqui te beijar porque está escrito, darás um beijo na sua esposa pelo menos uma vez por dia. Eu vim aqui trazer um presente para você porque está escrito, darás presente todo dia. Mas eu estou te dando, mas é obrigação, tá? Por um momento você pode até aceitar, humanamente falando. Mas chega uma hora que você não quer nada por obrigação. Você já viu alguém obrigado a fazer algo para você? Eu estou fazendo, mas eu sou obrigado a fazer. Eu não gosto de você, eu estou aqui porque eu tenho que trabalhar com você. Isso é intragável. Motivação errada. Né? Ou quando alguém vai ajudar você pensando naquilo que você pode fazer para ela depois. Isso é errado. Motivação errada. Nós precisamos da motivação certa. É a motivação certa, ok? Então, nesse tempo da graça, por que nós entregamos o dízimo, né? É um resultado da revelação da graça. Abraão teve revelação que todos nós precisamos ter. Abraão, após voltar, Abraão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era o sacerdote do Deus Altíssimo, né? Abençoou-lhe Abraão, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão dízimo. Do que, irmãos? Tudo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanta a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que pertence, nem um fio, nenhuma correia, nem sandália, para que não digas que enriqueci a Abraão. Ou seja, Abraão está claramente aqui decidido, né? Eu vou dar o dízimo de tudo a Deus, mas não aceito nada desse mundo. Para que alguém possa falar que essas pessoas do mundo enriqueceram o servo de Deus, ok? Então, foi nesse momento que dois reis vieram ao seu encontro, o rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Salém. Essa hora que Abraão necessitava da ministração de Melquisedeque, ele trouxe o quê? Pão e vinho para nutrir. Toda vez que você recebe pão e vinho, você é nutrido. Por isso a importância da ceia. Eu acredito que já esse final de semana agora nós vamos ceiar. Me falha a memória que já é esse final de semana. Nós vamos tomar a ceia. Se não é nesse, já é no próximo. E por que nós tomamos a ceia? É para nos nutrirmos com a vida de Deus, com o princípio de Deus. Isso é poderoso, isso é vida de Deus, amém?
Então, depois de uma grande batalha, Abraão estava cansado e fraco. É nesse momento que o rei de Sodoma veio para tentar Abraão. Como que ele veio tentar? Olha, fica com os recursos e eu só levo as pessoas. Então, qual o tentamento? O diabo sempre quer tentar prosperar as pessoas, mas toda vez que o diabo libera dinheiro, libera prosperidade na vida das pessoas, isso se perde. Todo o dinheiro que vem do mundo, que vem fácil, vai fácil. Todo o dinheiro que o mundo libera na vida das pessoas é maldição. É um dinheiro que é perturbador, perturba as pessoas. Abraão rejeitou a oferta do rei de Sodoma. Sabe que você tem que ser muito homem de Deus para rejeitar as ofertas do mundo. Porque as ofertas do mundo escravizam as pessoas. Mas aquilo que você recebe de Deus promove você. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Não é que Abraão não queria ser rico, ele apenas não queria enriquecer-se da maneira do rei de Sodoma. Ele preferiu entregar o dízimo de tudo que possuía. Isso mostra que nós enriquecemos de uma única forma. Como que nós enriquecemos, irmãos? Quando nós entregamos o dízimo. O princípio de riqueza está quando você conhece que Deus é tudo em você, que Deus é tudo, que todo recurso vem de Deus. É quando você entrega como mordomo, isso pode ser o quê? Multiplicado na sua vida. A palavra de Deus diz que Ló seguiu o rei de Sodoma, em vez de seguir o quê? Melquisedeque. Ele foi morar em Sodoma e depois Deus destruiu aquela cidade, ele perdeu tudo o que possuía. Então lembra, Ló aceitou a proposta do rei de Sodoma. E no dia que ele aceitou a proposta do rei de Sodoma, ele perdeu tudo depois. Por um momento ele aproveitou. Mas depois de um tempo ele perdeu tudo. Quando alguém perde tudo, é quando as coisas do mundo. O mundo não pode ter você. O mundo não pode ganhar você. Você não pode aceitar as coisas do mundo na sua vida. Amém? Você precisa entregar tudo para Deus. Deus tem que ser o seu Senhor. Não se menciona que Melquisedeque tinha oferecido pão e vinho a Ló. Isso nos mostra que Ló não tinha revelação da ceia do Senhor. A comunhão não é oferecida para todos. Ouça, a comunhão é para os filhos, a comunhão não é para todos, ok? É somente para aqueles que possuem a fé do tipo de Abraão. O dízimo não é para todos. O dízimo é somente para os crentes do tipo de Abraão, que creem no Senhor, que são justificados por meio da fé, que sabem o valor da cruz de Cristo. O dízimo é para aqueles que amam a Deus. O dízimo é para aqueles que sabem que são amados de Deus. O dízimo é para aqueles que sabem que têm uma gratidão, que estavam nas trevas, o Senhor tirou eles e colocou na luz. Ok? O dízimo são para essas pessoas. Eu creio que o dízimo não é para toda a igreja, mas somente para aqueles que têm entendido a graça de Deus. O dízimo é para quem sabe que foi chamado para viver debaixo da graça, ok? Então, entregar o dízimo é uma resposta espontânea daquele que entende o pão e o vinho. Pão e vinho fala da cruz, pão e vinho fala de Cristo, fala do pão que desceu do céu, fala do sangue que nos lavou em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, Deus te abençoe, fique na fé, no poder do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós chegamos aqui na nossa parte final da aula de hoje. E aqui, queridos, eu vou pular a aula 5, você precisa ler. Fala da nossa herança quanto à cura, então é importante que você leia isso também. Como eu vou falar de milagre agora, da busca, outra parte da nossa herança é a questão da busca, né, do seu milagre, eu acredito que isso também vai englobar a aula 5. Então, você vai perceber que essa matéria, na verdade, ela funciona com pares. Então, a aula 1 e 2, mesmo princípio, aula 3 e 4, mesmo princípio, e aula 5 e 6 também tem o mesmo princípio, então eu escolhi ministrar a parte 6 para os irmãos agora. Então, vamos ler comigo aqui, João, capítulo 4, que diz assim: Passado 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que lhe fizeram em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente, e Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum quereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor,
desce antes que meu filho morra. Vá, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora 7ª, e a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele toda a sua casa. Eu creio que, em nome do Senhor Jesus aqui, falando para você, que uma das mentiras malignas, e mais destrutivas, não é que Deus não pode operar milagres, mas que o seu milagre ainda está muito longe. Essa, para mim, é uma das maiores mentiras do diabo. É quando o diabo fala que o seu milagre está longe, que vai demorar para chegar, que ainda falta muito tempo, que você precisa esperar e tal, sabe? E aí você não consegue, não tem esperança. Por quê? Você acredita que o milagre está longe, Certamente Deus tem o seu tempo para fazer todas as coisas, mas nós devemos crer sempre para agora. Por isso que isso se chama fé. E a fé é para agora. Esperança é para amanhã, é para depois de amanhã, é quando um dia chegar. Mas a fé é para agora, ok? Eu creio que Deus já fez tudo o que é necessário para que você receba o seu milagre. Antes, porém, você precisa libertar da teologia errada que nunca vê o sobrenatural. Há pessoas que hoje têm dificuldade, não oram em línguas, não vivem os dons, não têm cura, porque não creem no sobrenatural. Você precisa crer, você precisa se libertar de uma teologia errada, de pensamentos errados. Pensamento errado, acabei de falar para você na outra aula. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro é muito difícil, e não sei o que lá. Aí você viveu criando uma mentalidade de que dinheiro é muito difícil, quando na verdade, se você crê no Senhor, os recursos vêm na sua mão, amém? Aleluia! Então, eu sei que quando falamos de milagres, todos nós temos que lidar com a dúvida, isso também é uma verdade, mas você não precisa se desesperar, porque a fé não é a completa ausência da dúvida, mas é a escolha deliberada de acreditar, apesar da dúvida. Você sabe, esses dias nós estamos vivendo dias difíceis, onde você deve ter ouvido aí sobre coronavírus, sobre vírus, sobre essa questão de contaminação, e nós começamos agora nossos cultos presenciais. Você vir aqui, e no momento, mesmo que você tenha receio de uma contaminação, porque você vai estar com mais pessoas, isso fala de fé. Não é que não tenho receio, existe, mas isso não paralisa você. Então, quando nós queremos crer que o milagre vai chegar, ainda que eu tenha uma dúvida, eu não vou deixar a dúvida me paralisar. Pelo contrário, eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou até que aconteça em nome do Senhor Jesus. Então, escolha hoje não alimentar a dúvida, mas alimentar a sua fé. E isso é uma questão de escolha sua. Você precisa escolher do que você vai alimentar, dúvida ou a fé. Eu escolho alimentar a fé sempre, amém? Não é que não tenha receio, não é que não tenha dúvida, não é que não tenha certeza, sempre vai ter, mas eu escolho ter fé, e essa é uma escolha que você precisa ter, no nome do Senhor Jesus. Então, a Bíblia tem muito a dizer sobre o poder de Deus para operar milagres, Então, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1:37. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Particularmente, essa é uma passagem minha favorita, quando chega e fala, mas se pode, Jesus pode todas as coisas, Jesus quer te abençoar, Jesus quer te curar, Jesus quer liberar o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Jesus é o grande eu sou a cura, eu sou o milagre, eu sou a esperança, eu sou a proteção. Ele é o grande eu sou, significa que Ele é o que você precisa neste momento, basta você crer. Tudo é possível ao que
crê, então creia, então somente creia, ativa a sua fé e creia, Ele é o que você precisa. Vamos buscar o nosso milagre, porque Deus tem algo para você, querido, em nome do Senhor Jesus. Então declare em voz alta: eu escolho crer, eu creio, eu não vou duvidar, eu creio. Ativa a sua fé no nome do Senhor Jesus. Sabe, eu creio que o meu Deus é um Deus de milagres. Eu creio que o meu Deus é um Deus que transforma a vida. Eu creio que o meu Deus é um Deus que tira as pessoas das trevas e transporta para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Eu sei que quando eu creio pelo milagre, eu estou honrando o meu Deus. Então é hora de você honrar, é hora de você ativar essa fé no nome de Jesus. Então, existem 3 coisas que impedem as pessoas de receber o milagre. Vamos ver. Primeiro são as crenças erradas. Eu falei isso na aula anterior. Se você crê que você nasceu para viver uma vida miserável, essa crença vai impedir você de prosperar. Se você crê que você não é digno de receber essa herança em Cristo, você não vai receber. É uma crença errada. Mas quando você crê da maneira correta, que Jesus na cruz, na obra consumada, já pagou toda a dívida, toda a maldição foi levada, você vai viver em liberdade de vida. E essa liberdade fala: eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou justificado, eu sou santificado pelo sangue do Cordeiro. Então, quando nós começamos a viver nessa atmosfera, nós rompemos com as crenças que nos prendiam anteriormente. Em Gálatas 3:5 fala que somente a pregação da fé pode liberar o Espírito de Deus e a manifestação dos milagres da sua vida. Perceba, há momentos que você ouve uma pregação, há momentos que você ouve uma palavra e o seu espírito lhe abre. Você tem fé, você avança em fé. A Bíblia fala que nós podemos crescer em fé. Esse é um tempo de você crescer em fé, se apropriar da sua herança. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Amém? A segunda coisa que impede os milagres são os relacionamentos com pessoas erradas. Irmãos, isso é terrível, né? Olha, primeiro são as crenças erradas e o segundo são os nossos relacionamentos, que podem alimentar força ou fraqueza, fé ou incredulidade. Veja, Jacó, ele foi andar com Labão, 7 vezes pior do que ele. Aquele que é carnal sempre vai procurar aquele que também é carnal, mas quem é espiritual vai procurar quem é espiritual. Maria foi andar com Isabel e ali fala que as crianças se agitavam no ventre porque eram cheias do Espírito. Por quê? Quem é espiritual procura pessoas que são espirituais. Então ouça, querido, se você está passando por algum teste, alguma aprovação, procura homens de Deus, procura mulher de Deus na sua vida, porque isso vai fortificar você. Amém? Aleluia! A terceira coisa que impede os milagres são as motivações da nossa justiça própria. A justiça própria é baseada no seu eu, no seu ego. Eu mereço, eu fiz, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, é impossível, é o dedo em riste. Como pode essa pessoa ter feito isso comigo? Então, a justiça própria, ela mata a fé. Mata a fé. Então não ande na justiça própria, ande no Espírito, ande por fé, não ande por vista, ande no Espírito. Amém? Aleluia! Então, eu quero te falar algumas coisas. Primeiro, creia que Deus quer recompensar e não punir. Essa é uma crença absolutamente correta. Creia, Deus quer te abençoar, Deus não quer te punir, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, em nome do Senhor Jesus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador do que os buscam. Aleluias. Hebreus 11:6, Ele é galardoador, Ele é recompensador, Ele abençoa aquele que o busca. Amém? Então, aquele oficial da lei, aquele oficial do rei, cria o suficiente para buscar o seu milagre cerca de 40 quilômetros de distância. Se você deseja receber o seu milagre, você precisa crer na vontade de Deus, é recompensar e não punir. Você precisa de alguma coisa, você precisa de um milagre, então creia, Deus quer te dar, Deus não quer te punir, no nome do Senhor Jesus. Outra coisa, se posicione para a vitória
e não para a derrota. Sabe, irmãos, você precisa ter uma mentalidade correta. Aonde você crê, o que você está olhando, você precisa ter uma visão clara. Toda pessoa que é nobre tem uma visão clara. E você, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tem que ter uma visão clara. Então você sempre tem que esperar a vitória, nunca, jamais espere a derrota. Esse homem tinha uma posição de alta na corte do rei, mas ele veio onde o Senhor estava aí e implorou. Normalmente pessoas não assumem esse tipo de posição. Toda pessoa que é importante, muitas vezes ela não quebranta, ela não se dobra, mas esse homem ele se dobrou diante da autoridade de Cristo. Esse é o momento que você precisa se dobrar, se quebrantar diante da autoridade de Cristo na sua vida. Esse homem agiu por fé em ir para onde Jesus estava, ele precisou de fé para deixar seu filho e procurar por Jesus, mas precisou de mais fé ainda para crer na palavra do Senhor e voltar para casa sem ver o seu filho curado. Querido, o milagre da fé é quando você não enxerga. Sabe, nós precisamos trazer à existência as coisas que não existem. Isso é fé, é trazer à existência. Jesus já liberou, nós temos cura nele. Toda maldição, toda enfermidade foi levada no madeiro. Então assim é verdade. Mas eu estou sentindo, e daí que você está sentindo? Posicione em fé. Eu não tenho, eu não recebo, eu não tenho febre, eu não tenho sintomas, eu estou posicionado naquilo que Jesus tem para a minha vida, amém? Aleluia! E a terceira questão, fale da fé e não fale da dúvida, ou seja, mantenha uma posição de fé, fale, declare, ainda que você não veja, ainda que você não ouça, ainda que você não perceba nada, fale da fé. Declare fé, libere vida em nome do Senhor Jesus. A nossa fé nem sempre é perfeita. Eu sei, eu tenho dúvida, você tem dúvida, mas a maneira como nós silenciamos as nossas dúvidas é recusando pensar sobre elas. Então não alimente a dúvida, recuse pensar sobre elas. Escolha falar da fé, escolha falar, tudo é possível que crê. Deus quer fazer, não há impossíveis para Deus. Então você começa a declarar, e quando o diabo falar, mas a sua fé não é grande, você tem que lembrar de Jesus. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, é pequenininho. Então, se for pequenininha, ainda assim Deus vai usar. Tudo que nós precisamos é ter fé, é fé nele. E eu quero te falar qual é o segredo da fé: é crer que você é amado, é crer que ele te ama, e como ele te ama, ele vai te abençoar em nome do Senhor Jesus. Então, somente a fé atrai a atenção de Deus. A Bíblia diz que havia um cego chamado Bartimeu. As pessoas lhe disseram que Jesus estava passando, então ele começou a gritar bem alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Filho de Davi. E as pessoas falavam: não, fica quieto, quieto. E quando elas falavam fica quieto, ele falava mais alto ainda. Sabe, irmãos, o seu clamor faz Jesus parar. Jesus parou para ouvir aquele cego. Jesus parou quando ele ouviu o clamor. Jesus para os céus, para tudo. Os anjos ficam quietos quando você começa a clamar. Quando você começa a clamar, há um silêncio nos céus, porque Jesus quer ouvir a sua voz. Nós temos o poder na oração, vai ser a próxima ministração. Nós podemos atrair a atenção de Deus quando nós clamamos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos não têm orado, se rendem à derrota. Não vai acontecer, é sempre assim, minha vida é assim, não vai acontecer, aí fica prostrado. Mas quando está uma posição do cego, filho, ele só ouviu, era Jesus passando. Ele começou a clamar, e quando nós clamamos, nós atraímos a atenção de Deus, e quando nós atraímos a atenção de Deus, o milagre é liberado. Hoje é o dia do seu milagre ser liberado, hoje é o dia de você receber uma nova dispensação sobre a sua vida, hoje é o dia de você receber uma nova unção, hoje é o dia de você ser cheio do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Basta clamar, então clama em nome de Jesus, sabe? Alguns imaginam que serão ouvidos se chorar bastante. Chora. Demonstra a sua dor. Oh, Deus, tem dó de mim. Oh, Deus, está sofrido. Oh, Deus. Sabe, eu quero te falar que as lágrimas elas são importantes de Deus. Mas o seu choro por dó, por vítima, não atrai Deus, porque isso é justiça própria.
sabe? O céu é movido por fé. É quando você clama, é quando suas lágrimas então são boas, é quando suas lágrimas são genuínas, porque está clamando ao único que pode fazer na sua vida, quando está clamando ao único que você sabe que pode fazer do impossível possível, é quando você clama sabendo que não há outra esperança a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus, o justo, aleluia. Então, a fé toca o coração de Deus, porque somente a fé pode honrar a Deus. Esse é o tempo de você ativar o seu modo de fé. A palavra confessar aqui no grego é homologeu, né? Essa palavra tem o sentido de fazer uma declaração pública, através da qual tem um contrato de lei estabelecido, e por isso que a lei é homologada quando ela é publicada. Nossa fé também precisa ser homologada. E isso acontece quando nós confessamos. O milagre começa na sua confissão, quando você começa a clamar, quando você começa a confessar: eu tenho tudo nele, ele já me deu tudo, eu sou mais do que vencedor, eu sou um filho amado, nada me separa do seu amor, eu estou em Cristo, ele está em mim. Quando você começa a declarar essas verdades, isso vai começar a crescer na sua vida, e quanto mais cresce, mais sua fé aumenta, e quanto mais a sua fé aumenta, mais você atrai o favor de Deus para a sua vida. Aleluia! Quarto, responda com convicção e não por confusão, sabe? Depois de viajar 40 quilômetros para chegar a Jesus, suplicando-lhe uma e outra vez, gritando em fé pela cor do seu filho, ele ouve Jesus dizer apenas 4 palavras: vai, teu filho vive. Olha só, querido, sabe que, dependendo da pessoa hoje, ou você que está me ouvindo, se você chegasse numa grande audiência para receber uma cura, para receber um diagnóstico, para receber 5 maneiras de receber a cura, 5 maneiras de ter o filho curado, sei lá, está esperando alguma coisa muito, sei lá, extraordinária, mas Jesus fala 4 palavras: vai, teu filho vive. Você andou 40 quilômetros, você passou por dificuldades, você chega num lugar e Jesus libera 4 palavras: vai, teu filho vive. Tem que ter fé, meu irmão. O texto diz que o homem creu no Senhor, ele não ficou em vaidade. Mas eu esperava uma outra palavra. Sabe que tem muitos homens de Deus que já oraram por você, já te abençoaram, já liberaram palavra tão simples, mas você não creu. E você deixou de receber porque você não creu. Hoje eu quero falar para você: você é um filho amado, os céus estão abertos, não existe mais céu de bronze, Deus está a seu favor, os céus foram abertos, rasgados pela cruz. A Bíblia fala que o véu foi rasgado, daquele dia em diante que o véu foi rasgado, nós estamos numa nova aliança. A Bíblia fala em Hebreus 4:16, chegamos com confiança ao trono da graça. Então, filho, você pode entrar com confiança, entra agora com confiança, porque você é amado, e aquilo que você precisa, Deus quer derramar na sua vida, lá na intimidade com Ele. Basta você centrar, entra com confiança, com convicção que Ele te chamou, convicção que você é filho, convicção que há liberdade diante de Deus, em nome do Senhor Jesus. O mais impressionante é que Ele não foi embora para casa imediatamente. Diz que o Evangelho que somente no outro dia é que ele chegou em casa. Jesus curou o menino na hora do almoço, mas ele só chegou na casa no outro dia. Sendo oficial do rei, ele não viajava a pé, a distância de sua casa era de 37 quilômetros, isso poderia ser feito em poucas horas a cavalo. Certamente, então, ele estava satisfeito por ter recebido um milagre, que dormiu durante toda aquela noite num profundo descanso, porque aquele que crê, ele descansa. Olha que princípio, querido. Ele ficou por lá, então Deus já liberou o milagre. Jesus já falou que está curado, então está curado. Quantas vezes você já recebeu uma palavra, Deus já liberou, Deus está fazendo, estou falando para você, Deus está liberando um milagre sobre a sua vida agora. Aí vem aqui: mas será? Será que Deus está fazendo mesmo? Será que é isso? Para de dúvida, descansa. Descansa em nome do Senhor Jesus. É tempo de você descansar, é tempo de você confiar, é tempo de você entender: a soma do Onipotente me guarda, eu estou debaixo das suas asas, mal nenhum vai chegar até mim, peste nenhuma vai me pegar. Começa a declarar ao Senhor: é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum vai me tocar, o seu bordão, o seu cajado me consola. Começa a declarar que você é dele. Eu estou aqui parafraseando para você, mas eu quero te falar em nome do Senhor Jesus: você precisa de crer, e quem crê descansa.
Amém? Então creia e descanse em nome do Senhor Jesus. Não havia meio de saber se o filho seria realmente curado, ele andou exclusivamente na base da fé. Porque o Senhor disse, então ele creu e foi descansar no outro dia. Sabe, querido, em vez de você ficar preocupado com esse vírus, começa a descansar. Começa a declarar, esse vírus não tem poder sobre mim. Esse vírus é um vírus maldito, eu cancelo ele na minha vida, na minha família, em o nome do Senhor Jesus. E começa a viver por fé, declarando, pastor, mas o teste deu positivo, e daí que deu positivo? Eu não vou ter os sintomas em nome do Senhor Jesus. E mesmo se eu tiver, eu já sou curado. Começa a declarar em nome do Senhor Jesus. Então creia, você precisa viver por fé. A vida cristã se vive em fé, e quem vive por meio da fé, descansa no poder do Onipotente, descansa no poder do Altíssimo, porque você é filho em nome do Senhor Jesus. Espero que essa aula tenha sido bênção na sua vida e que tenha edificado você. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Depois eu mando aí o formulário para você preencher. Deus te abençoe.